Deus colocou em meu coração hoje dar o seguinte tema: tempo de batalha, tempo de guerra. Que tempos são esses? Tempo de batalha, tempo de guerra. Nós guerreamos em casa, nós guerreamos no trabalho, nós guerreamos diariamente. O ser humano está em guerra, o mundo está em guerra. Guerreamos contra nós mesmos. E esse texto da palavra de Deus, que nós já, inclusive, há 2 domingos, labutamos sobre uma parte dele, eu quero trazer à tua memória aqueles que me acompanharam e os que não acompanharam, para que tenham conhecimento. Apocalipse 12. João está na ilha de Patmos e ele tem, então, uma visão dada pelo Senhor Jesus. Naquela visão, ele diz que apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Veja bem, o livro de Apocalipse ele é escrito com uma linguagem simbólica. Poucas são as partes que você pode pegar e estudar de uma maneira literal. Você tem que ver sempre o simbolismo. E esta mulher que aparece vestida de sol para mostrar sua grandeza, com a lua debaixo dos seus pés, como se estivesse calçada pela lua, para mostrar sua grandeza diante de Deus, e uma coroa de 12 estrelas. O judeu, lendo esse texto, ele vê essas 12 estrelas como as 12 tribos de Israel. Os 12 filhos de Jacó, filhos de Israel, constituíram a nação de Israel. Então, João, simbolicamente, está vendo a nação de Israel como uma nação poderosa, criada pelo próprio Deus. E ele continua dizendo, essa mulher, ou esta nação, estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz, uma referência ao nascimento de Jesus Cristo, que nasceu da nação de Israel. A mulher, ou seja, a nação, estava como que uma mulher grávida, gemendo de dor para dar à luz. Era o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Então apareceu no céu outro sinal. Ele viu o primeiro sinal, agora ele vê um outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as suas cabeças 7 diademas. Ele está vendo agora um monstro, um grande dragão, muito poderoso. Chifre significa poder, muito poder. 10 diademas, autoridade. E aquele grande dragão de 10 chifres, 7 diademas. Diz João no verso 4, que a sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu e lançou-as na terra. Ele está vendo uma batalha agora no próprio céu. A Bíblia diz que o dragão, a serpente, Lucifer, levou após si uma terça parte dos anjos, estrelas do céu. É uma referência aos anjos que foram seduzidos pelos seus ardis. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu e as lançou na terra. E já fiz menção a isto, de que estes anjos lançados na terra passaram agora da categoria de anjos para a categoria de demônios, e é por isso que você é atormentado na tua vida pessoal, você é atormentado na tua casa, você é atormentado no teu trabalho, até mesmo quando está dormindo, você sofre tormentos e angústia e não consegue apegar-se ao sono, porque esses demônios a serviço de Satanás, eles desceram à terra para cumprir o propósito
propósito do inferno contra a tua vida. Você tem que entender isso. Guerra, batalha no céu. João vê isso na sua visão. Ele dá um relato para nós das coisas que aconteceram no céu e das coisas que acontecem na terra. E ele continua dizendo: o dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz. Ou seja, o diabo se colocou diante da nação de Israel, esperando o nascimento do filho, como Jesus diz em João capítulo 1, a partir do verso 10, veio para o que era seu, veio para o judeu, porque ele era judeu, então ele veio primeiro para os judeus não o receberam, mas a todos, se referindo a nós, a todos que o receberam, deu-lhes o poder, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele agora tem uma nova nação, a nação daqueles que creem no seu nome. O dragão estava diante da mulher, que estava para dar à luz, para devorar o seu filho no momento em que nascesse. Vocês sabem que Herodes baixou um decreto que matasse todas as crianças abaixo de 2 anos, no intuito de aniquilar Jesus. E o texto vai falar sobre isso, que Deus o poupou. Seu filho foi arrebatado. Aqui já uma referência ao traslado de Jesus, quando ele foi trasladado. Quer dizer, seu filho, o filho da nação, filho da mulher, ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. Jesus, após sua morte e ressurreição, ele foi assunto ao céu, ele subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai. Deus lhe deu o trono, e é isso que o texto está a nos dizer nesta hora. Um lugar preparado por Deus, para que ali sustentasse durante 1260 dias. Esse número é simbólico, nós não podemos precisar. O próprio Daniel não conseguiu precisar, porque ele recebeu também a informação numérica de coisas que haviam de acontecer. Muitos querem interpretar um momento que Jesus viveu aqui enquanto estava na terra, o momento que nós estamos vivendo sem Jesus, o momento que ele voltará, porque esses números que estão aqui registrados durante 1260 dias é o mesmo simbolismo que está no capítulo 13, que está em Daniel também, de 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que não vem ao caso de mencionarmos aqui agora. Mas um simbolismo, seja numérico ou de tempos, para dizer, houve um tempo com Jesus, um tempo sem Jesus, um tempo que voltaremos a estar na presença de Jesus. E é isto que eu disse para vocês, que tem que nos seduzir, o desejo de nos aprofundar e de conhecer, porque há muitos mistérios que nos envolvem e que nos envolverão, e que nós precisamos ter o desejo de nos aprofundar e conhecer mais a respeito do nosso Senhor. Mas João continua e diz: houve então uma grande batalha no céu, houve uma guerra no céu. Vocês veem que ele passa de ponto para outro ponto. Um momento ele está falando do que está acontecendo na terra, outro momento ele está falando do que está acontecendo no céu. Como ele disse no versículo anterior, Jesus foi arrebatado, então agora ele volta-se para o céu, as coisas que aconteceram no céu, e diz: houve batalha no céu, uma grande guerra. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão. João está vendo aquelas coisas que aconteceram no céu, mesmo antes do mundo ser criado, porque existe um mundo espiritual, amados.
antes mesmo desse mundo ser criado, esse mundo que nós conhecemos, antes do ser humano ser criado. E João tem o privilégio na ilha de Patmos de ter essa visão de Deus e ver as coisas que aconteceram ainda no céu antes da criação deste mundo que nós vivemos. Houve batalha, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutavam contra o dragão. Imagine você, que batalha foi esta? Porque Lucifer tinha um alta patente no céu, e ele tinha os seus anjos que com ele trabalhavam, atuavam, e Miguel, que é o anjo vigilante, o anjo protetor, ele também tinha os anjos que com ele atuavam. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Batalha no céu. Aí você imagina, mas pastor, no céu? Sim. É por isso que você às vezes não entende. Você é um crente, tua mulher é uma crente, os filhos são crentes, mas está batalhando, está lutando, está colocando os joelhos em terra. Parece que a resposta não vem. Se no céu aconteceu batalha, e não sabemos explicar muito, não sabemos explicar o que aconteceu, o que deu origem, porque os teólogos, eles ficam sem resposta. Como que suscitou isso no céu? Como no céu? Anjos, Deus. Como de repente um de seus anjos, não havia pecado, não havia erro, não havia engano, como suscita no céu esse desejo orgulhoso de tomar o lugar de Deus? Veem quantas coisas estamos por descobrir, mas eu acredito que Deus, na sua presciência, como colocou em nós o direito de escolha, Deus não só nos fez com direito de escolha, mas até os seus anjos foram criados com o direito de escolha. Seus anjos foram criados com o direito de escolha. E Lucifer escolheu rivalizar com o próprio Criador. E assim acontece até os dias de hoje, como aconteceu também no Jardim do Éden. E é por isso que nós nos envolvemos em constantes batalhas entre a carne e o espírito. Batalhas espirituais, batalhas emocionais, batalhas sentimentais. Às vezes parece que tudo está bem para as pessoas que te cercam. Parece que para elas tudo está bem contigo. E lá no teu íntimo você sabe que não está nada bem. Você está mal. Você está para baixo. Você está como que sendo derrotado. E derrotado por si mesmo, por suas escolhas, por seu modo de ser. Batalha, houve batalha no céu, a batalha dentro de nós, a batalha dentro de você. Mas da mesma forma que os anjos se juntaram a Lucifer para batalhar contra os anjos de Deus, eles eram apenas um terço. Eles eram apenas um terço. Miguel e os seus anjos, que eram 2 terços, se juntaram, batalharam contra o dragão e o venceram. A palavra que eu tenho para você nesta noite é: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão a teu favor do que os que estão contra você. Mais são os que estão a seu favor, e você não será destruído, você não será destruída nessa batalha. Por isso que Paulo diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem se atreve? É o que está dentro de você que vai fazer toda a diferença. A tua fé em Jesus Cristo. É pela fé que nós vencemos. Por isso,
A palavra diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nada pode abalar, nada pode abater um homem de fé, uma mulher de fé. Acredite em você mesmo, acredite em Deus. Nós não cantamos aqui, acredite em Jesus Cristo, acredite em Deus o Pai. Depende do que está dentro de você. Você será uma vencedora, um vencedor, o tanto quanto você acreditar nisso. A palavra continua e diz, houve então, houve uma grande batalha no céu, verso 8, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim estes, se referindo aos que aderiram a Lucifer, houve batalha no céu, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos revidaram, mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada o diabo, Satanás. Está aqui mostrando para a gente saber que a referência é mesmo a Satanás, a mesma serpente que tentou Adão e Eva lá no Éden. O grande dragão foi lançado fora. Ele, o grande dragão, é a antiga serpente chamada diabo, Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados na terra. É por isso que temos tantas desgraças na terra, tanta miséria, porque o diabo e seus anjos foram lançados na terra. Aí João diz, então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora, depois da batalha, não é? Veio a salvação, veio o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. O acusador foi vencido, o acusador foi lançado fora. Significa que quando você crê em Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, agora nenhuma acusação há mais contra aqueles que são filhos de Deus, nenhuma condenação, nenhuma acusação. O diabo não pode mais te acusar de nada, ele foi vencido, e foi vencido pelo sangue do Cordeiro, como está no versículo 11, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, que deram diante da morte, não amaram a própria vida. Os seguidores de Cristo não amam as suas próprias vidas, eles amam a Jesus Cristo, por isso são mais do que vencedores. São vencedores pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas, mesmo diante da morte. Seguir a Jesus exige de nós renúncia, queridos, exige de nós destemor. Seguir a Jesus exige o nosso melhor. Mas o texto continua e eu quero seguir em frente. Portanto, celebrem-no, ó céus, e os que neles habitam. Celebram a vitória. A vitória porque todos os que creem em Jesus agora são vencedores. Ai da terra e do mar, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhes resta pouco tempo. Diante da eternidade, o
tempo que o diabo tem sobre a terra para destruir, para matar, para roubar é muito pouco. Por isso, João, na sua linguagem apocalíptica, ele diz: ai dos que habitam na terra e no mar, pois o diabo desceu até vocês, ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher. Olha, ele volta para a terra, ele viu o cenário no céu, ele viu o dragão diante da mulher, nesse inteirinho ele vê batalha no céu. Agora ele diz: quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Agora a mulher já deu à luz, ou seja, Jesus Cristo já nasceu, e ele agora parte com a sua fúria contra Jesus. Foi por esta razão que Jesus não teve lugar para nascer, que Jesus foi rejeitado, que Jesus foi lá no deserto tentado. O objetivo de Satanás era vencê-lo. E ele agora, nessa linguagem simbólica, ele vai perseguir a mulher, ou perseguir a nação de Israel. A nação de Israel é a nação mais perseguida no mundo. Sofre desde que existe, sofreu no cativeiro, não só no exílio lá no Egito, mas na Síria, na Babilônia. Sabemos todos do que aconteceu na Alemanha com os judeus. Os judeus foram espalhados pela face da terra. O diabo colocou foco na nação. Foram dadas à mulher, a nação de Israel, 2 asas da grande águia. Isso significa livramento do Senhor, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentada durante, aí vem novamente a linguagem de Daniel, um tempo, tempos e meio tempo, e eu já lhes expliquei a este respeito. Fora do alcance da serpente, ou seja, o diabo colocou toda a sua fúria contra a nação de Israel, mas Deus proveu o livramento da sua nação, o livramento do seu povo. Então a serpente, o diabo, fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Ou seja, o diabo agora investiu calamidades para que a nação de Israel fosse destruída. E nós sabemos que a nação de Israel só reconquistou a sua pátria recentemente. A terra, porém, ajudou a mulher, abrindo a sua boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Ou seja, Deus proveu livramento para a nação de Israel. A nação de Israel é nação escolhida por Deus, por isso Deus a preservou. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Aqui vocês coloquem o foco, porque aqui está a igreja, aqui estamos nós. O dragão irou-se contra a nação, o diabo irou-se contra a nação de Israel, saiu para guerrear contra ela e contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se manifestem fiéis ao testemunho de Jesus. Ou seja, nós, igreja de Deus, nós, povo de Deus, nós somos agora a extensão da nação de Israel. E o diabo que colocou toda a sua fúria contra a nação de Israel, o texto diz: o dragão irou-se contra a mulher, a nação, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus.
e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs-se em pé na areia do mar. Essa ideia de areia do mar, toda referência de mar na Bíblia é mar de gente, porque a linguagem é sobre o mar Mediterrâneo. E a Bíblia fala então que o diabo se colocou diante das pessoas. Com que propósito? Qual era o propósito de Satanás neste capítulo? Matar o Filho de Deus. Ele não conseguiu fazer isso. Então o texto diz, ele agora está como que diante da areia do mar, espreitando. Por isso, na linguagem de Pedro, o diabo é como um leão rugindo à nossa volta, procurando a quem possa tragar. O que nos resta diante de uma realidade como esta, de que estamos diante de batalhas diárias, batalhas constantes, e que o alvo de Satanás é cada um de nós, mas alguém que já venceu. Jesus o venceu com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, e todo aquele que em Jesus coloca a sua confiança, você tem que sair daqui com esta certeza. Todos aqueles que colocam o seu foco em Jesus, há de vencer. Você vai vencer as adversidades que te cercam, porque você já venceu o próprio dragão pelo poder do nome de Jesus. Quantas pessoas, amados, quantas pessoas estão sendo aterrorizadas pelo maligno? É possível que aqui, ou pelos meios de comunicação, pessoas que estão me ouvindo, estejam passando por um momento de guerra tremenda, alguns a ponto de tirar a própria vida, porque parece não tem mais sentido viver. Não desista, não desista. Dentro de você há uma chama, a chama do Espírito Santo de Deus. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas mesmo diante da morte. Você não pode amar a si mesmo mais do que a Jesus. É Ele que vai te dar vitória. Foram os anjos que derrotaram Satanás. São os anjos de Deus que vão lutar por você. Deus vai colocar sentinelas à tua volta. Os anjos são como labaredas de fogo à tua volta. E Deus vai te proteger dos males desta vida. Eu vou convidar a todos para se colocar em pé neste momento. Acredita, meu amado. É pela fé. Esta é uma obra de fé. A gente não está vendo as coisas acontecerem, mas a gente tem que acreditar que elas vão acontecer. As realidades vão mudar. Acredite nisso. Em qualquer situação na tua vida. Eu acredito num Deus dos impossíveis. Deus é um Deus dos impossíveis. Está difícil. Parece impossível. Acredite. Acredite, porque Deus, Ele tem prazer em abençoar, mesmo aqueles que se julgam imerecedores da bênção do Senhor. Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Abaixa a tua cabeça, querida. Abaixa a tua cabeça. Confesse, você está precisando que o Senhor coloque anjos para lutar por você. Se você está precisando da ajuda divina, mais do que autoajuda, você está precisando da ajuda divina. Em qualquer área da tua vida, levanta a tua mão para o Senhor, aí onde você está, permaneça com a tua mão erguida enquanto eu oro por você. Eu não sei qual a tua luta, eu não sei qual a batalha que você está enfrentando. Deus Todo-Poderoso,
em nome do Senhor Jesus, na autoridade do Senhor Jesus. Opera milagres nesta hora, Senhor. Abre portas que parecem estar fechadas, mas o Senhor abre portas que ninguém pode abrir, fecha portas que ninguém pode fechar. Por isso, ó Deus bendito, abra as portas para aqueles que precisam de uma porta aberta. Que os teus filhos e tuas filhas sejam bem-sucedidos, Senhor Deus, na vida pessoal, na vida familiar, na vida profissional, em nome de Jesus. Repreenda todo o mal nesta hora. Se houver alguma pessoa com a mão erguida que precisa de uma cura, Senhor, e seja em qualquer parte do corpo, Senhor, da planta dos pés ao topo da cabeça, toque agora esta mão, Senhor, e cure esta vida de todo e qualquer mal. Oh, meu Deus e meu Pai, se houver alguém aqui desesperado, desesperançado, traga um renovo, Senhor. Traga um renovo para a vida dessas pessoas. Traga alegria onde a tristeza está estabelecida. Traga restauração, Senhor. Traga cura. Traga salvação para aquele ou aquela que ainda estão longe de Jesus, perdidos sem salvação. Que hoje seja uma noite de bênção, uma noite de salvação. Ó Deus, assim como houve batalha no céu e os anjos do Senhor pelejaram contra o dragão, nós estamos batalhando diariamente. Que os teus anjos venham e pelejem por nós, porque quando o Senhor peleja por nós, a vitória é certa, e nós sairemos daqui na certeza de que esta semana será uma semana de boas novas, uma semana de boas notícias, para a glória e para a honra do nome de Jesus. É que nós oramos, porque nós confiamos no teu poder, e vamos sair daqui na certeza de que o Senhor batalhará por nós. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glorifique o nome do Senhor Jesus.